Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje estamos comentar aqui A Civilização do Ocidente Medieval, do Jacques Le Goff, que a gente recebeu da editora Voz. Então, muito obrigado à editora e vocês estão sempre assistindo, por isso que a gente está recebendo livros. Temos outros livros do autor com resenha, né? Temos esse aqui, Heróis e Maravilhas da Idade Média. Lembrando que sempre tem mais vídeos aqui no card e na descrição também. E o vídeo de hoje, qual que é a minha proposta? Eu tenho aqui outros livros do autor e também um de teoria, que também recebeu da Voz aqui, que é o Teoria da História. E o que eu tentei planejar para hoje eu gostei muito, certo? Se não for 5 estrelas, é muito próximo, tanto pela questão de diversão, eu gosto de saber coisa da Idade Média. Até separei um outro, que fez muito sucesso, né? Que esse aqui é o Sapiens, que é da história todo geral, né? Da história humana, etc. E este aqui é na mesma vibe. Então, tem a parte de teoria, se você quiser aprender todas as informações, que eu vou comentar mais detalhes aqui na resenha. Agora, se eu quero ler por diversão, na mesma vibe, né, como disse, deste aqui do mercado, você também pode conseguir ler e se divertir. Tem um outro aqui, que é o que a gente já tem a resenha, que é Heróis e Maravilhas, certo? Que é bem interessante também, que cada capítulo é como se fosse, não uma história, assim, um caos, mas assim, tem informações, então tem os cavaleiros, o castelo, o unicórnio, aqui como é que chama? O cara lá, o Robin Hood, enfim, então o Merlin. Então tem várias histórias de imaginação, de coisas da Idade Média. Então esse aqui é mais lúdico ainda, claro, tem todas as referências, então dá para você usar como pesquisa, que foi os detalhes que eu comentei na resenha. Mas o plano é esse, então vou tentar deixar um pouco mais rápido a resenha, mais curta. Então vou tentar deixar um pouco mais curta aqui a proposta, vou tentar comentar mais o que tem dentro aqui, porque realmente é um livro que conta as informações da Idade Média e para você saber a velocidade, ele escreve muito bem, é muito fácil, né? Tem parágrafos muito bons de você escolher o parágrafo, aí você coloca ele citação direta no seu artigo, você consegue fazer as explicações. Já falei da velocidade, já vou falar aqui no começo também. Aqui que o espaçamento é bem interessante, a editora optou aqui em pular uma linha um pouquinho a mais assim entre os parágrafos, então deu uma velocidade bem interessante, já ajudou, né? Ele escreve bem, uma velocidade boa, ainda tem essa diagramação, página amarela que brilha menos. Então essa aqui é a proposta da resenha, espero que vocês gostem do vídeo. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem uns links de compra aqui na descrição quando você usa os links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links você compra outras coisas, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. E quando você ativa o sininho, faz qualquer comentário, é importante para a gente conversar, eu gosto de receber o feedback, a gente vai melhorando suas sugestões. E quando você ativa o sininho, marca todos, participa dos comentários, o YouTube espalha mais o vídeo, isso é muito importante para o canal. E o YouTube entende que você quer interagir com o canal, então aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as postagens dos vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, como eu já comentei da introdução, né, falei do espaçamento, da velocidade, que é muito interessante, mostrei o outro livro que a gente já tem a resenha, esse aqui também é a página amarela, mesmo no livro de bolso, foi bem fácil de ler. Eu gosto de livros menores, então, por exemplo, todos esses formatos aqui assim, eu já gosto mais, perfeito? Então, tem outros dois que eu tinha comprado antes de fazer a parceria com a Voz, né, ter essa oportunidade. Então, Breve História da Europa, esse aqui é bem interessante. Esse aqui é o que talvez tenha menos conteúdo, pelo que eu lembro aqui. Ele assim, é o mais leve, realmente. Breves comentários, né, são capítulos, olha, muito curtos. Então, desses daqui é o que, digamos assim, se quiser organizar de velocidade, digamos assim, ou de densidade de informações, esse aqui é o mais leve. Aí esse aqui, depois vem este aqui, que é a nossa resenha de hoje. E tem um último aqui que eu ainda não li, que é Para uma Outra Idade Média, Tempo, Trabalho e Cultura do Ocidente. Então deve complementar. Também a página amarela, também tem o mesmo espaçamento entre os parágrafos, correto? Uma página amarela que brilha menos. Esse aqui eu adquiri bem antes de ter a parceria, vai ser feita a leitura e também a gente traz no canal em breve. Muito bem. Ah, sim, e o último aqui que faltou, o Teoria da História, porque teve um capítulo aqui que ele faz de teoria, então como a Voz já tem o material, a gente recebeu. Vou colocar aqui no card na descrição os outros livros desse autor aqui, o José Asson Barros, né, o professor José, tem muito material muito interessante, acho que tem aqui uns 5, 6 livros dele, muito interessante a jornada também, de teoria, muito fácil de ler e utilizar em pesquisas, ele é muito didático, realmente ele tem uma vibe de professor mesmo, assim, a organização dos livros eu achei
bem didático, ajudou bastante se você quiser realmente se debruçar sobre o tema de teoria, foi um diferencial. Muito bem, então, esse aqui você pode observar que eu fiz fiz 2 páginas, na verdade, 2 folhas, 3 páginas. Eu coloquei bastante os temas de cada capítulo, realmente fiz o fichamento, então eu optei não ler muito e comentar o que tem em cada página, que eu acho que você vai saber melhor, digamos assim, para você colocar no seu cronograma de estudos. Muito bem, então ele tem muitos exemplos, muitos trechos de documentos da época, um diário, um documento que um padre, ou que não, acho que o burguês nem tanto, que a gente não chegou nessa parte que o burguês estava escrevendo literatura, mas assim, normalmente é mais os padres, as pessoas que estão nos mosteiros, produzir os documentos e para ilustrar, olha, viu, eu tenho essa conclusão por causa de vários itens e também por causa desse tipo de texto, e também tem muitas fontes no final, né, os livros. Ele parece um pouco também, que a gente já tem aqui no canal, eu não sei se eu já tenho resenha de todos, mas o Outono da Idade Média, é a velocidade, o Outono da Idade Média, estamos até aqui, eu estou na metade, eu preciso terminar e trazer aqui no canal. Casa Grande Senzala também é muito parecido com este aqui, a velocidade, quero discutir isso mais à frente, acho que eu não trouxe a resenha também do Casa Grande Senzala. O Declínio e Queda do Império Romano, também a gente tem por causa do Asimov, que o Asimov leu para escrever a Fundação, né? Tem algumas características ali. Aí eu vou colocar a resenha do Asimov, que é de ficção científica, e esse outro para você conhecer, o Declínio e Queda. Eu não tenho, porque ele é uma coleção, acho que 6. Eu tenho uma outra versão que tem no mercado aqui, que é uma adensada, um livro de 600 páginas, que resume toda essa coleção. E eu li um pedaço, acho que só li 100 páginas, então eu já sei que a velocidade combina, então eu quero ilustrar isso aqui também. Muito bem, então o que acontece? Ele fala um pouco da metodologia na página 7 e na 12, como ele funciona, por que ele agrupou, por que ele escolheu e organizou o livro com esses temas, com esses capítulos. Então os capítulos falam de todas as coisas. Então tem parágrafos de definição explicando o que é. Sabe os temas que você vê na sala de aula, né, no ensino fundamental e no ensino médio, de as coisas do feudalismo que tem na apostila normal, e aqui tem exatamente da onde que veio. Então, porque vem os impostos, o papel da igreja. O papel da igreja tem uns diferenciais, umas coisas a mais, certo? Que eu acho que bem interessante, que pode ser um a mais assim para você citar. Ele aprofunda esses temas. Então, por isso que eu lembrei da sensação que eu tive, o Sapiens eu tô na metade, né? Que é aqui que você conhece da onde vem a nossa história, dessa parte da Idade Média. Então, essa mesma prazer da leitura, se você está buscando apenas diversão, eu gosto de documentários, essa parte de diversão você vai conseguir. E aí, pra gente que está escrevendo um artigo, alguma coisa, é mais rápido, né? A gente ganha tempo já que ele está escrevendo muito bem. Então, muitas coisas do cristianismo, certo? O papel da igreja, a relação da igreja para a construção da mentalidade, como as pessoas viviam, como organizou. Então, por que são 3 camadas, né? 3 classes sociais, a parte do dinheiro, da usura. Ele define, né, por exemplo, na 78, o feudalismo, o feudo, vassalo, a investidura, como virou as monarquias, se organizou, o papel da floresta, tem alguns símbolos também, que mais? De símbolos, né? Então, de coroa, de roupa, como isso se organiza nas camadas sociais também. Tem aqui os livros de teoria da história, as páginas, que eu falei aqui, né? O 152, 159, 161. Sobre a educação também, então, esses da educação, tem algumas páginas que eu tentei agrupar. Parece um pouco a história do livro que já tem a resenha aqui, que é... Não lembro o título, se é a origem das universidades ou como surgiu as universidades, mas vou colocar aqui no card na descrição. Na descrição tem links, né? E tem os links das resenhas também. Então, a alimentação, a falta de... Isso aqui é interessante, que não tinha água, mesmo quando começou a ter as cidades, então essa velocidade da construção de ter água, de ter comida, de ter a plantação. O papel da imaginação e símbolos, aí complementa todos os símbolos que estão aqui, né, no Heróis Maravilhas. Que mais? O papel das crianças, das mulheres, cruzadas, as corporações de ofício, todas as corporações, muito interessantes. Então, cada conjuntinho de páginas, porque ele também fez uma outra ideia aqui que é interessante, pegaram aqui, ó. Então, por exemplo, ele coloca uma estrelinha para dividir, digamos, um subitem. Então, eu já grifava, então eu falei, ó, esse capítulo aqui, né, 2, 3 páginas, às vezes um pouco mais, tá falando desse tema. Então, na estrela aqui, eu já marcava o nível de importância. Então, eu sei que esse segmento fala de todo esse assunto, que foi a minha anotação aqui.
Então é isso, foi uma leitura muito leve, eu fiquei até ansioso de terminar, porque realmente eu me diverti com a leitura, eu queria saber as informações e complementa. Então foi surgindo, ele pegou o começo, ele não falou muito do Império Romano, mas basicamente já começou a Idade Média e foi avançando até talvez a Baixa Idade Média, começou a ter as cidades, os burgueses, essa transição, as camadas sociais. Falou muito da igreja, isso que eu achei bem interessante, um a mais normalmente nos livros. Não tem essas conclusões, estão coisas a favor e contra aqui, eu achei muito interessante, que poderia ser citar em livros, né, e artigos, e se ia desenvolvendo. O tempo da natureza, porque o nosso cotidiano hoje, com o celular, né, enfim, internet, tem um relógio, é muito corrido, a gente fica muito estressado, porque está sempre vencendo o relógio, né, tem o trânsito e tudo mais, e lá não, tem o tempo da natureza. Isso aí vários autores trabalham, até na apostila, né, do ensino fundamental e médio, como eu comentei, que é o que? Eu plantei, cresceu a plantação, vou colher da plantação. Essa é a velocidade. Então trabalhei quando está de dia e de noite eu não trabalho, fico conversando, porque também eu não tenho dinheiro para fazer vela, certo? Custa dinheiro ficar lá e fazer luz. Então não dá para eu fazer muita coisa nesse sentido também. Então ele trabalha páginas desse aspecto de como que é o cotidiano, a mentalidade e como está a sobreposição de tudo isso. As roupas, a alimentação, o papel da igreja, como também formou as monarquias, né? Como que o rei, suzerano vassalo, pegou o capital, o dinheiro e foi se organizando. Então tá tudo aqui organizado, é só você ir agrupando. Ele já tá muito agrupado, isso facilita a sua organização, se quiser fazer um fichamento como eu fiz aqui. O parágrafo de conclusão, é fácil você perceber qual é o parágrafo de conclusão. Normalmente é o final desse separação da estrelinha, mas durante já tem um parágrafo que você, opa, esse aqui é uma conclusão, funciona assim. Ou, nesse momento, a gente observava que havia 3 pensamentos, ou 3 grupos de pensamento, ou 3 linhas de pensamento. Aí você vai lá e escreve 3 linhas de pensamento e o tema. Se é religião, se é de comércio, muitas coisas de comércio também, né? Por que as pessoas não saíam de um feudo para o outro? Como que surgiu a ruralização, que ficou a separação? Então todas as coisas que normalmente você vê na Idade Média, se você gostar de história, está descrito aqui. Muito bem, então eu já falei, né, que tem vários parágrafos do papel da mulher, da criança, sobre autobiografias, por que as pessoas escreviam ou não nessa época. Claro, poucas pessoas sabiam ler e escrever, mas também o porquê que eu vou escrever sobre esse rei, ou sobre a minha vida, ou sobre o cotidiano. Porque você não tem, como se diz, muita referência, não tem muitos livros. Você tem os livros do passado que sobreviveram, gregos e romanos. Ele faz alguns parágrafos também do mundo árabe, que teve essa convergência, né? Essa participação, conversaram entre eles, que o mundo árabe preservou vários documentos, também tá nas apostilas normal, só que aqui tem um parágrafo com a fonte, ou com a fonte um documento, tem as fontes assim, de livros normal, mas também tem uma citação, olha, esse bispo, essa pessoa aqui, no século escreveu tal coisa. A gente percebe que era o jeito que eles pensavam, porque esse outro autor, ele cita um livro, ele não cita muitos livros no corpo do texto, tá mais no final, que fez essa pesquisa. Então, essa pesquisa aqui desse autor, ele leu 1000 documentos, ele foi lá no arquivo e a gente conseguiu comprovar que está nessa direção. Então isso também aumenta a parte teórica, né, Aí fugiu. Se bem que ele é a referência, né, porque ele é um dos autores principais. Então, o rigor metodológico e teórico aumenta sobre todos os temas que ele está tratando. Acho que eu já falei, né, muito de economia, por que não usava moedas? As moedas, por exemplo, como as moedas são diferentes do tamanho, valia como peso, então não como moeda em si. Então as pessoas queriam usar moedas, mas usavam o peso delas. E isso modificava a mentalidade do comércio que estava surgindo. Então mesmo que surgia a cidade tem poluição, tem camadas sociais que surgindo, tem a liberdade que a pessoa pode sair do campo, deixar de ser servo e trabalhar na cidade, mas aí acaba sendo servo ou ficando preso às corporações de ofício. Então ele complementa com muitos detalhes, só que são parágrafos fácil de você perceber ali as definições, como se fosse da apostila, só que com esse rigor teórico maior. Então você vê que ele subiu de nível, ele focou só esse período da Idade Média que é o que você tem na apostila, que é mais ou menos o que acontece aqui no Sapiens também, ok? Só que aí, enfim, é uma outra proposta. Aqui já tem mais a vibe pessoal dele, tem algumas, digamos, piadinhas,
algumas coisas assim, reflexões, ironias. Aqui não, ele fica mais centrado em ser um pouco mais científico, digamos assim, entre aspas, nessa esse tom de voz do livro, mesmo sendo muito claro e muito fácil, não tem essas piadinhas e ironias que ele traz ali. Eu acho que eu fiz a lista de tudo, certo? O papel da igreja, heresias, judeus, homossexualidade também, a mentalidade, costumes, cultura, símbolo e simbologia, cores e luz, educação escolástica, o amor, a mentira, sexo, higiene e alimentação, importância dos gestos, então gestos são símbolos nas cerimônias, roupas, que mais aqui? O papel dos muçulmanos, ok? Então, muitos itens. Religião, acho que é o que tem mais. Religião, o diabo, o purgatório, todos esses temas. Eu acho que eu já li todos os temas para vocês. Educação, arquitetura, então o pessoal tem que estudar para fazer comércio, para fazer arquitetura. Então, eu grifei com mais intensidade porque é um dos itens principais da minha área de pesquisa, que é a educação. Eu tento me direcionar todas as minhas pesquisas para essa área. O papel do ferro, para fazer ferramentas e depois as moedas, o papel da fome e subsistência, como que era a plantação, como foi melhorando a plantação, ferramentas, rotação trienal, que vai trocando, né, o que você planta em cada área, muita ideia da mentalidade da religião, do trabalho e das classes sociais, acho que, e reforçar para você desse prazer da leitura e como ele se insere, tentando passar a velocidade, o meu sentimento na leitura, para você ver quando se enquadra aí no seu plano de leituras. E, enfim, mostrei os outros livros da editora aqui também. Então, basicamente, seria isso. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, você tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.